de Sampa, um beijo grande para todos vocês de São Paulo, queridos do coração. Vamos então falar aí do nosso assunto de hoje, mandando novamente um beijo para todos vocês e dizer o seguinte: no informativo 577 do STJ foi veiculada uma decisão da Corte em que a Corte reconheceu que a prática de tortura também caracteriza ato de improbidade. E não há nem que se ter dúvidas, nem que se questionar o porquê do STJ ter decidido assim, do STJ ter decidido, ao meu ver, muito corretamente, sim. Explico a vocês. Se vocês olharem para a nossa lei de improbidade, vocês vão verificar que a nossa lei de improbidade, ela vai trazer nos seus artigos 9º, 10 e 11, ela vai trazer as definições do que seriam atos de improbidade. E quando eu só desligar o computador aqui, que está me fazendo claridade na vista da minha vista. Então, como eu estava dizendo para vocês, lá na nossa lei de improbidade, nos artigos 9, 10 e 11, nós temos a definição do que são atos de improbidade. Se vocês olharem para a lei, vocês vão verificar o seguinte, que a lei lá fala o seguinte: no artigo 9º, ela traz os atos de improbidade que significam, que trazem um enriquecimento ilícito ao agente. Ilícito para todos vocês. No artigo 10, ela fala de atos de improbidade que causam prejuízo ao erário público. No artigo 11, ela fala dos atos que atentam contra os deveres que a Constituição diz que devem ser respeitados na atividade administrativa: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, e ainda aqueles atos que caracterizam uma deslealdade às instituições. Feliz Páscoa, Ana. Então, queridos, vejam vocês, o STJ, ele lembra o seguinte: que o agente pratica exatamente Lei 8429 de 1992, nos artigos 9, 10 e 11, fala dos atos de improbidade. Repetindo, no artigo 9º, aqueles atos que geram enriquecimento ilícito ao agente. No artigo 10, aqueles que causam prejuízo ao erário público. E no artigo 11, os que são violadores dos deveres para com a administração pública e também do dever de lealdade para com a administração pública. Muito bem. Aí você veja o seguinte: o STJ bem diz que, consoante a jurisprudência da Corte, que esses atos, eles são atos que, para que gerem improbidade administrativa, devem ser praticados de forma dolosa pelo agente, né? Até falam, mitigando um pouco, às vezes mitigam, falam da hipótese de uma culpa grave, na hipótese do artigo 10, quando fala lá do prejuízo erário, enfim. Mas o certo é o seguinte: o certo é que, se nós olharmos os artigos 9, 10 e 11, nós vamos verificar que a prática daqueles atos que são caracterizados como atos de improbidade, ela vai gerar a possibilidade de aplicação de sanções de improbidade que vem no artigo 12. Veja você que lá no artigo 12, a Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade, ela dizia assim, a prática a prática das condutas constantes dos artigos 9, 10 e 11 irá gerar, além da possibilidade das sanções civis, administrativas e penais, as seguintes. Aí fala das sanções de improbidade. Então, esse artigo 12, ele deixa bem claro que o fato da pessoa responder, por exemplo, na seara por um crime, não é por isso que deixa de ter existido o ato de improbidade e que ela não possa ser responsabilizada pelo ato de improbidade, porque nós aqui estamos falando de situações distintas, de instâncias distintas, certo? De searas distintas de responsabilização. Pois bem, vamos então pensar no seguinte: nós vimos que todo ato que é violador de deveres com a administração e do dever são esferas autônomas. Perfeito, meu amor. Perfeito, Fabiane. Então, vimos que todos os atos que são violadores dos princípios reitores da administração, quando praticados dolosamente, eles caracterizam atos de improbidade segundo a jurisprudência do STJ. Mas veja só, vamos então analisar o seguinte: vamos analisar a tortura.
A tortura praticada por um agente público. A tortura praticada por um agente público para pessoas que estão custodiadas, por exemplo, uma unidade prisional estatal. Vamos imaginar, então, a tortura que seja levada a efeito numa delegacia de polícia. Ora, essa tortura levada a efeito numa delegacia de polícia por agentes públicos, não é verdade? Além de, evidentemente, caracterizar a prática de um crime, porque se a tortura, eu estou dizendo desde que se amolde lá, aquilo está definido como tortura na lei. Mas é um crime, se não for tortura, vai caracterizar uma outra violação qualquer e praticada dentro de um estabelecimento prisional mantido pelo Estado. E aqui no caso concreto se falava explicitamente da tortura praticada por agentes estatais numa delegacia de polícia. Então vamos ver. Isso acontece, gente. Essa tortura praticada por um agente estatal, ela não é apenas crime de tortura. Ela, além de ser crime de tortura, esse ato pode caracterizar perfeitamente um ato de improbidade. Porque se trata de um ato praticado por um agente público no exercício ou em razão das suas funções, valendo-se da sua força contra uma pessoa custodiada, encarcerada, ok? Isso não é algo que fique apenas na esfera individual do torturado. Isso não é algo que interesse apenas a pessoa torturada. Isso é algo que interessa a toda a administração, porque coloca toda a atividade administrativa numa situação, no mínimo, coloca toda a atividade da administração assim, sob questionamento. Não há que falar isso. Então, na verdade, o STJ diz, ora, gente, se o Brasil assinou a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, lá o Pacto de São Costa Rica, se comprometendo a impedir a tortura. Se nós sabemos que a tortura caracteriza grave violação aos direitos fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais. Se nós sabemos que o artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil fala das forças de segurança e fala da obrigação que essas forças têm em manter a ordem e garantir a segurança a toda a população, como é que nós podemos, então, imaginar que um agente praticando tortura, que é uma conduta dolosa, ele não tenha violado os deveres que ele tem para com a administração? A questão, por exemplo, da lealdade às instituições, da legalidade e da moralidade. Como pode um agente público praticar um crime na qualidade de agente público sem que isso revele violação, pelo menos, à moralidade da administração, à credibilidade da administração? Então, é óbvio que isso pode perfeitamente se inserir no âmbito daqueles atos de improbidade que estão elencados no artigo 11 da Lei 8429, aqueles que falam da violação aos princípios reitores da administração pública, ao princípio da legalidade e também a violação àquela questão da lealdade às instituições. Por isso que o STJ, citando o 144 da Constituição, citando o Pacto de São José, citando a redação do artigo 11 da lei, não é? Como é que eles, citando todos esses dispositivos, citando o próprio artigo 4º da lei de improbidade, né? Onde está lá ressaltado que os agentes públicos têm o dever de velar pela observância dos deveres de legalidade, pessoalidade, moralidade. Como é que então isso não deveria caracterizar também atos de improbidade, certo? Já houve decisões anteriores, como por exemplo decisões do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que diziam que isso não caracterizava ato de improbidade, não é? Mas isso caracteriza também, além de crime, também caracteriza ato de improbidade, consoante definiu e decidiu o STJ em decisão veiculada no informativo 577 da Corte. Eu também não tenho a menor dúvida da correção da orientação do STJ. Não há como um agente público, na qualidade de agente público, aplicar um crime contra um administrado ou contra a própria administração pública e isso não caracterizar ato de improbidade. E repito, o fato de receber
a punição na seara penal, não diz o fato de receber a sanção penal, não inviabiliza a responsabilização na esfera da improbidade, porque isso já está explícito no próprio artigo da lei de improbidade administrativa. Tá bom, queridos? E nós temos que lembrar que isso também se compatibiliza com aquela exigência que o STJ tem feito de que, para que restem caracterizados os atos de improbidade do artigo 11, que o agente realize condutas dolosas. Porque se você for olhar, todos os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração, na qualidade de funcionários públicos, eles são crimes que só podem ser praticados dolosamente. A tortura é um crime contra a administração e também só pode ser praticado dolosamente. E nós temos que lembrar mais uma coisa, meus amores. Os crimes contra a administração, praticados por funcionários públicos contra a administração, eles não estão concentrados apenas no Código Penal. Nós temos outras tantas leis especiais que falam também de crimes praticados contra a administração. E, muitas vezes, um crime tem por objetividade jurídica, está inserido lá entre os crimes contra a administração, mas são crimes pluriofensivos, porque, além de violar os interesses da administração, eles também podem violar direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, eles podem violar o patrimônio do cidadão, enfim, nada obsta. Agora, sendo praticado por funcionário público contra a administração pública, certo? E sendo praticado por funcionário público que age em nome da administração, melhor, repetindo aqui, sendo praticado por funcionário público que atua em nome da administração e se valendo do fato de ser funcionário público, não há como nós não dizermos que isso também caracteriza atos de improbidade, que segue perfeitamente lá no rol do artigo 11 da lei respectiva. Tá bom, meus amores? O peculato também, óbvio, o peculato também. Você sei que não é ímprobo o agente que pratica peculato, óbvio que doloso, né, gente? Doloso, que lá na lei também tem um peculatoso. Você me dizer que não é ímprobo o agente que pratica um peculato doloso, ele pode perfeitamente, além de ser responsabilizado na seara penal, também pode merecer sanções de improbidade. Tá bom, meu amor? Muito bem, muito bem. Agora, se decidiu diferente, queridos, outras vezes, eu quero lembrar-vos que nós podemos querer que as nossas cortes, porque isso não acontece, que as nossas cortes sempre decidam da mesma forma, porque elas não decidem. Nós sabemos disso. Nós sabemos, temos que estar sempre atentos à jurisprudência das nossas cortes superiores, porque elas estão sempre aí mudando as suas orientações. Agora, me parece, meus amores, que nesse informativo 577, essa decisão, a primeira sessão do STJ, está perfeitamente correta, está perfeitamente de acordo com a nossa legislação. Bom, isso também, alguém está me perguntando aí com relação ao abuso de autoridade, se isso poderia também ser, se essa mesma orientação adotada pelo STJ com relação à tortura poderia ser adotada com relação a abuso de autoridade. Eu vou dizer que sim, isso pode ser usado, meu amor, todas as vezes em que um agente público atua em nome da administração ou atua enquanto funcionário público contra a administração ou contra particular, hipóteses em que também estará atentando contra a administração, tá certo? Que eu repito, você acha que existe a possibilidade de um agente público praticar violação aos direitos e garantias fundamentais sem que isso comprometa a credibilidade e a imagem da administração pública? Sabe? É isso aí. E como o meu querido aqui disse, o meu querido ou minha querida, agora que eu não consegui ver, lembrar que é a mesma história. Capoeiro, meu querido, você tá aí. Um grande beijo você. Olha, meu amor, como comprovar por todos os meios admitidos em direito. Prova testemunhal, prova pericial. Você comprova como se compra qualquer crime. Tá bom, meu amor? Então, com isso, gente, eu estava dizendo, não há como um funcionário público praticar um crime utilizando dessa sua condição de funcionário público. Isso não comprometer a credibilidade da administração. Tá bom? Então, pretos, esse recado de hoje. Eu novamente desejo que vocês tenham um feliz domingo, um feliz final de domingo, uma Páscoa maravilhosa, tá bom?
e tenham, como é que se prova no caso do preso? É da mesma forma, amor, por perícia, por testemunha, enfim, é difícil comprovar. É óbvio que é muito difícil comprovar. É ótimo, muito difícil comprovar. Mas, até porque, gente, o agente torturado volta para as mãos do seu torturador depois, não é isso? O agente torturado, depois que ele revela, ele não vai voltar para a mão do seu torturador no mais das vezes, na maioria das vezes. Isso, muitas são as situações que não chegam ao conhecimento das autoridades encarregadas da persecução criminal. Certo? Mas isso faz parte, meu amor. Infelizmente, isso acontece aqui e em qualquer lugar do mundo. Isso acontece. Não apenas aqui. Nós sabemos que aqui acontece com uma frequência maior do que em tantos lugares, infelizmente, porque nós ainda não atingimos, né, o nosso grau pleno. Mas nós vamos atingir, se Deus quiser, um dia. Tá bom, meus amores? Então, o MP da sua cidade morre de medo de apurar? Ah, meu Deus do céu, eu já sei. Porque eu vou te falar, MP que tem medo de apurar não é MP, né? Enfim, pode me dar todos os defeitos. Agora, medo de apurar, não tive de absolutamente nada. Tá bom? Então, gente, um beijo. Tô muito feliz. Meu Vasco da Gama novamente ganhou dos ursinhos panda. Conhece os ursinhos panda, não conhece? Eu, assim carinhosamente, chamo os meus amigos afoguenses aqui no Rio de Janeiro. Pretinhos, barrinhos, fofinhos, ameaçados de extinção, os pequenininhos. Sempre freguei meu Vasco da Gama, mas os botafoguenses eu amo. Um beijo pro meu amigo Ricardo Martins, botafoguense, minha amiga Tati, botafoguense doentes, que eu amo muito, mas nunca perco a possibilidade de fazer uma zoazinha com eles quando nós ganhamos deles. Tá bom, querido? Então, fiquem com Nosso Senhor. Um beijo para Duque de Caxias, um beijo Belém do Pará, para todos os beijos aí from all over, tá bom? Bye bye, a gente volta falando de mais um teminha aqui. Beijo para Pernambuco, Caleza, beijo pretinhos de Nite. Beijos, beijos, beijos. Você também tá aí? Jesus! Teu Cruzeiro também ganhou o clássico do Palmeiras, que perdeu de muito, né? Não foi o Palmeiras que perdeu de muito. Caraca, fiquei apavorada com o Palmeiras. Meu Deus do céu, eu soube que o Palmeiras, meu filho, mãe, o Palmeiras perdeu de muito. Sim, meu Deus, tá bom. O Vasco ganhou. Beijão, gente. Tchau, tchau. Mossoró, beijo pra Mossoró, pra Minas.